Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos, trabalho aqui na Petrobras e hoje quero mostrar para vocês uma ferramenta que a Petrobras utiliza para auxiliar a programação das suas atividades de campo, né, das suas atividades offshore. E a ideia é a gente detectar possíveis conflitos espaciais antes que eles ocorram no campo, né? A gente vai ver que as operações que envolvam embarcações trabalhando muito próximas umas às outras sempre acabam agregando um risco. Então, é uma boa prática a gente evitar essas operações muito próximas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, antes de iniciar a apresentação, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos, né? Trabalho na Petrobras há 9 anos. Trabalho especificamente na unidade de serviços submarinos, né? A unidade que é responsável por desenvolver um campo de petróleo, né? Então, nós somos responsáveis por equipar a toda a infraestrutura de escoamento do petróleo. Então a gente está lá desde o poço até instalando os dutos de escoamento, os dutos de exportação, instalando os equipamentos que vão auxiliar essa retirada do petróleo até a unidade de produção. Então, a ideia hoje é a gente mostrar para vocês esse trabalho de detecção de conflitos espaciais entre as operações simultâneas, né? Então, aquilo que eu falei, tentar mitigar esse risco operacional. Então, vamos começar aqui contextualizando vocês, né? Tentar ilustrar um pouco disso que eu já falei. Então, durante o processo de planejamento, né, das operações de campo, lá das operações offshore, uma das componentes que devem ser avaliadas é a proximidade entre as operações. Proximidade seja no tempo ou seja no espaço. Por quê? Porque quanto mais próximas as operações, maiores são os riscos envolvidos. Por exemplo, aqui a gente tem uma unidade estacionária de produção, né, um FPSO, e logo aqui abaixo a gente tem uma sonda de perfuração fazendo uma intervenção no poço. Se a gente usar ela, visualizar elas isoladas, a gente não encontra nenhum problema, né? Visualmente, aparentemente, não tem nenhum problema envolvido. Mas quando eu começo a analisar outras possíveis operações, eu posso começar a identificar casos como este. O que é isso, né? Então eu tenho a intervenção da sonda nesse poço. Essa área, deixa eu voltar. Essa área aqui dessa bolha aqui, a gente até chama de bolha, é o diagrama de restrição. Então é a área aonde uma área de segurança dessa sonda, né? Se tiver algum problema com essa sonda, ela sofreu um blackout e começar a derivar, estatisticamente, ela tem grande probabilidade de derivar para algum ponto dentro dessa área de restrição, dentro dessa bolha. Então, é recomendado que durante a operação da sonda, nenhuma outra atividade esteja sendo realizada dentro desse diagrama, dentro dessa bolha. Porque, como eu falei, se ela tiver algum problema, ela vai derivar para cá, e se eu tiver uma embarcação cruzando aqui, pode ter um acidente, né? Então, quando eu estou fazendo a programação das minhas atividades, eu tenho que ter isso em mente. Ou seja, essa área aqui, ela está virtualmente bloqueada para qualquer operação nessa região. Então, aqui um exemplo. A sonda operando lá, se eu tiver que fazer uma inspeção, por exemplo, ao longo desse duto de exportação, né? Esse duto sai aqui do poço e leva o óleo até
a unidade ali de produção, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque o meu navio de inspeção vai ter que passar dentro da área de restrição dessa sonda. Então, se eu olhar isso num project, por exemplo, eu não vou ter essa visão espacial, né? Eu vou ter a sonda trabalhando no poço A e o navio trabalhando no poço B. Então, eu não consigo ver via atributo que tem um conflito ali. Mas quando eu coloco isso espacialmente, eu consigo, isso fica mais claro para mim. Então, é aqui que o ArcGIS nos ajuda, né? Na detecção desses casos. Aqui, um outro exemplo, né? Também de uma operação real. Então, a gente tem aqui de novo a unidade de produção. Acoplada a ela, a gente tem uma unidade de manutenção, né? Uma OMS que a gente chama. A gente tem aqui um navio aliviador, né? Um grande petroleiro fazendo o transbordo desse óleo que foi produzido aqui para poder trazer ele para a terra. A gente tem um outro navio aqui do pessoal de logística, é o navio que está entregando, ou está entregando o rancho, ou está entregando água, ou está entregando uma peça importante para essa unidade. E aqui a gente tem outras duas embarcações fazendo também outro tipo de serviço. Então é isso, a gente tem num espaço geográfico restrito um grande número de operações. Então, quanto mais operações eu tiver aqui, mais risco eu estou envolvendo na minha operação. Por isso, é importante eu evitar esse tipo de coisa. Então, é essa a nossa proposta, né? Essa é a proposta do trabalho. Ou seja, a gente identificar essas possíveis operações simultâneas, conhecida como SIMOPs, né? Ainda na fase de planejamento. Assim auxiliando essa análise e avaliação dos riscos, né? Aqui o meu programador, ele vai poder fazer a avaliação se aquela operação pode ocorrer, se ele tem que remarcar uma dessas operações. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai georreferenciar essas ordens de serviços, vai fazer um cruzamento espaço-temporal dessas atividades, e aí a gente vai emitir um alerta para o programador lá. Ó, essas seguintes atividades que você está programando estão conflitando no tempo e espaço. Você quer mantê-las? Você vai remarcar uma delas? Então, é esse o produto que a gente vai entregar. Então, essa análise vai submeter ao programador lá um processo de decisão. Então, ele poderá decidir se a operação pode ser realizada sem ressalva, se a operação não pode ser realizada, se ela pode ser realizada, mas para isso eu vou ter que mitigar algumas situações, né? Vou ter que incluir novas barreiras de segurança. Consequentemente, se a operação vai demandar uma análise preliminar de risco mais completa, né? Uma análise preliminar de risco diferente. E aí ele vai ter a liberdade ali de prever hierarquia de prioridades das missões, né? A gente viu lá que a gente tinha uma sonda trabalhando e um barco de inspeção. Então ele pode, o trabalho da sonda vai ser primeiro, assim que a sonda terminar, o barco começa a inspeção dele. Então ele tem essa possibilidade de prever essa hierarquia, ou ele pode chegar à conclusão de que as duas podem ocorrer concomitante, desde que tenha uma coordenação e uma comunicação constante. Então, a gente vai destacar para ele que, essas duas ordens de serviço, você precisa ter uma supervisão especial, você precisa acompanhar ela mais de perto. Então, é isso que o sistema vai mostrar para eles. Aqui, uma foto agora de campo, né? Uma foto offshore aí de uma operação simultânea ocorrendo. Essa aqui é uma operação de ancoragem de uma plataforma, né? Uma plataforma nova. Então, a gente tem a coordenada de projeto e a gente tem que posicionar essa plataforma na exata localização do projeto. Então, imagine vocês, a gente tem a unidade de produção, aí a gente tem os rebocadores que vão auxiliar
essa unidade a ficar posicionada na exata posição, na exata coordenada de projeto lá. E aí a gente tem as embarcações de ancoragem entregando para ela as amarras que vão mantê-la fixa na posição. Então, imagine essa operação, né? Barco cruzando para lá, um entrando no caminho do outro. Então, toda essa operação é bem sensível, é uma operação crítica, uma operação que tem que ser bem controlada e bem supervisionada para evitar acidentes. Então, só contextualizando aqui um pouco melhor, então a gente entende por SIMOPS o potencial conflito de duas ou mais operações ocorrendo no mesmo tempo e em locais muito próximos. Então, são operações executadas por uma unidade offshore, uma embarcação, uma sonda, uma plataforma, que possa afetar as operações de outra unidade, podendo causar impacto à segurança da pessoa, do meio ambiente ou dos ativos. Então, é esse tipo de SIMOPS que a gente precisa ter uma atenção especial e atuar diferente com eles, né? E como a gente chega nessa análise, né? Como a gente consegue separar essas operações mais críticas? O primeiro insumo que a gente tem obviamente o cronograma das atividades, né? Eu preciso ter acesso ao cronograma das atividades. O que são esses cronogramas? Na verdade, é uma tabela lá, né? Onde eu vou ter o número da minha ordem de serviço, vou ter a classe do serviço que vai ser executado, ou seja, o tipo de serviço que eu vou fazer, se é um lançamento de duto, se é uma perfuração. O recurso, né? O nome do barco, o nome da sonda que vai fazer esse serviço. E aqui o local. Notem que a gente não tem uma coordenada, né? O que eu tenho é um topônimo. Então, eu tenho o código do duto ou eu tenho o código do poço. Então, é esse topônimo que vai me mostrar onde essa operação vai ser realizada, né? E aqui a data de início e data fim dessa operação. Esse é o primeiro insumo. O que mais que eu preciso? Eu preciso do meu arranjo submarino, né? Então eu preciso da posição geográfica de cada um daqueles equipamentos, de cada um daqueles poços. É com esse arranjo que eu vou conseguir fazer aquele endereçamento. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho na minha base de dados geográfica lá, no meu GeoDatabase, eu tenho a geometria, e eu tenho aquele atributo lá de topônimo a, que é a minha chave, né? É aqui que eu vou conseguir unir aquele cronograma. Então é isso. Com isso e com a chave de localidade ali, finalmente eu consigo georreferenciar as minhas ordens de serviço. Então eu já consigo ver as minhas ordens de serviço espacializadas e aqui eu já consigo fazer um time slider, né? Então eu já consigo ver a evolução, quais ordens de serviço estão programadas para amanhã, quais ordens de serviço estão programadas para a próxima semana. Eu já consigo fazer um filtro temporal aqui. Mas, como a gente viu lá, nem todas as ordens de serviço têm a característica pontual, né? A gente tem o lançamento de duto. Lançamento de duto, inspeção de duto, por exemplo, elas ocorrem ao longo do duto, né? Então, ela é um elemento linear. Então, eu preciso criar uma área de restrição em torno desse meu duto. É aí que a gente precisa do terceiro insumo aqui, que é a regra para a construção das áreas de restrições. Ou seja, o buffer. De que tamanho é esse buffer, essa área de restrição que eu tenho que criar? A gente já viu lá no caso da sonda, que é o diagrama de restrição, é aquela bolha, né? Mas para as demais atividades, a gente precisa da classe de serviço. É a classe de serviço que me define esse buffer aí, essa zona de exclusão. Então, por exemplo, para lançamento de âncora, lançamento de torpedo, eu tenho uma certa dimensão. Então, aqui eu tenho 700 metros, né? Tenho uma área de restrição de 700 metros. Lançamento de duto, eu tenho outra.
Pré-lançamento das linhas de ancoragem. Tenho outra classe, né? Então, com isso definido, agora aqueles pontos que eu tinha lá de OS passam a ser buffers, cada um com uma dimensão diferente em virtude da sua classe de serviço. E aí, com isso aqui, eu consigo fazer, usando uma análise espacial bem básica aí, né, que é a questão da intersecção, eu consigo pegar qual é a área de restrição que está tendo uma intersecção no tempo e no espaço. E com isso eu mostro para o programador lá, né? Para o pessoal que está planejando essa operação, quais são as operações conflitantes. Então, dando uma olhada aqui, a gente disponibiliza um painel. Nesse painel, a gente tem aqui o primeiro conjunto, é a operação 1. Então, eu tenho aqui minha ordem de serviço 41222 aqui, que é a perfuração do poço injetor 10, está conflitando com a operação 421466 aqui, que é a perfuração do meu poço produtor 4. E aqui ela tem 9 dias de sobreposição. A gente vê aqui que essa aqui começaria no dia 9/7 até o dia 31/8, e essa aqui começaria 23/8 a 7/9. Então a gente teria uma sobreposição aqui entre o dia 23/8 e o dia 31/8. E aí o programador pode clicar nesse ícone que ele vai ter a visão espacial lá. Então tá aqui, eu tenho minhas duas sondas programadas, e a área de intersecção dela. Aí é aqui que ele vai tomar a decisão. Eu separo elas no espaço, eu separo elas no tempo. Posso separar no espaço. Em vez de você fazer a intervenção nesse poço agora, faz uma intervenção no poço do outro lado aí. Ou eu posso separar elas no tempo, né? Começa um pouco mais tarde, que aí essa aqui já vai ter saído. Então, eu começo a otimizar minha carteira e a evitar que essas coisas aconteçam no campo. Vamos dar uma olhada no como é que isso funciona de fato acessando a ferramenta aqui, né? Então, essa aqui é a ferramenta, ela é uma ferramenta web. Vou dar um refresh nela aqui, recarregar ela. Então, onde o programador entra aqui nessa aba cronograma, é aqui que ele vai carregar o project dele. Então, ele tem isso lá no project, no Excel, em algum sistema. Ele vem aqui, carrega o cronograma. Então, aqui a gente tem o cronograma já carregado, né? Então, a gente tem o descritivo de todas as atividades ali previstas. Então, a gente tem aqui eu vou ter aqui o abandono temporário do poço XYZ 93. Quem vai fazer? É a sonda. Qual que é o período? De 9/4 a 31 de maio. Beleza, e vou cadastrando todas as operações. E aí eu rodo esse cronograma e aí eu tenho aqui a aba conflitos. E aqui eu tenho aquela visão que eu já expliquei para vocês, né? Nessa primeira parte aqui eu tenho a ordem de serviço 1 e aqui eu tenho a ordem de serviço 2. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver. Vamos pegar essa linha 7 aqui. Então, aqui de novo eu tenho o abandono temporário do poço e aqui eu tenho a interligação que vai lá da unidade de produção até um equipamento aqui que é o plane. Então, se eu clicar aqui no globo, ele vai me abrir a interface de mapas aqui. E ele vai me carregar aquele conflito. Então, tá aqui. Eu tenho aqui a região de sobreposição entre as áreas. Então, é isso. Então, eu tenho aqui a área de restrição da sonda, que vai estar fazendo uma intervenção nesse poço, vai estar fazendo o abandono temporário desse poço, e ao mesmo tempo eu tenho programado
o lançamento dessa linha aqui. Então, se eu manter essa programação, vai ter um cruzamento aqui, eu posso estar incluindo um risco de necessária a minha operação, né? Quando eu poderia aguardar a sonda terminar e reprogramar isso mais para frente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Quais foram os resultados que a gente já chegou. Então, a gente teve essa diminuição do risco operacional, né? A gente, a gente conseguiu diminuir que essas operações muito próximas acontecessem. A gente tem uma melhor distribuição espaço-temporal da frota, né? Então, eu não preciso concentrar a minha frota numa região só. Eu posso distribuir ela melhor pelas bacias aí que a gente explora. E tive uma diminuição no tempo ocioso do recurso em campo, né? Porque já aconteceu no passado, né? Da embarcação chegar para fazer um serviço e não poder executar aquele serviço porque estava tendo uma operação muito próxima. Então, ela ficava em stand-by ali, ou esperando a operação terminar, ou esperando uma nova ordem para fazer uma OS diferente. Então, a gente diminuiu esse tempo ocioso aí. E com isso a gente conseguiu otimizar a carteira de atividades aí das embarcações e das sondas, que são recursos críticos aí para a companhia. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Vocês têm meu contato, meu e-mail. Qualquer dúvida aí, fiquem à vontade. Podem me mandar dúvidas aí, que eu vou estar à disposição aí. E bom evento para vocês. Espero que aproveitem bastante aí. Obrigado.